a nossa vida. Consolidação é justamente o que eu acabei de dizer, é cuidar de pessoas, é olhar para pessoas, é ter compaixão pelas pessoas. Gostaria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 28, versículo 20. Já está aí? Tudo bem. Então obrigado, Roberto. Então eu não vou abrir na minha versão. Então, já adiantando, obrigado, Roberto. Obrigado mesmo. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, diz assim: Jesus dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Parou. Ensinando-os. Ele está mandando quem aqui ensinar? Não, ele diretamente está falando com os discípulos apóstolos. Obviamente, está falando para mim e para você. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Ele volta. Ele nos manda ensinar tudo que ele ministrou. Tudo que ele ensinou, está dizendo para mim e para você, você precisa ensinar ao próximo. Você precisa colocar na mente e no coração do próximo. João capítulo 15, versículo 16, é então um texto assim que eu coloquei do lado, eu escrevi na minha folha aqui, como um texto profético. Se você quiser escrever aí, abrir um parênteses, escrever profético, você pode escrever que eu vou te dizer por que ele é profético. João capítulo 15, versículo 16. Roberto, se você não conseguir, vou mandar você ir lá para trás. Tu não está apanhando aí do computador não, né? João capítulo 15, versículo 16. É um texto que para mim é profético. Ok. É só descer agora. Só descer. Isso. Ótimo. Obrigado, Roberto. Diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. Diga, ele me nomeou. Aí me nomeou para quê? Vamos lá, a resposta continua no texto. Para que vades e deis, e o fruto aconteça o quê? Permaneça. Olha só, e o fruto permaneça. Fruto aqui são vidas, são pessoas. Pastor, onde está a parte profética? No final do texto. E ele diz assim: a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Aí você pergunta assim, o que uma coisa tem a ver com outra? Eu não sei se você já parou nesse texto e começou a perguntar, vem cá, o que oração respondida tem a ver com a parte A? Tem tudo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: primeiro que Ele nos nomeou, e Ele quer que a gente vá e dê frutos, gere vidas, abençoe pessoas, evangelize, consolide, discipule. Aí, Jesus pensou numa seguinte forma: todos aqueles que agirem dessa forma, graciosamente, sabe o que eu vou fazer por vocês? Ele diz assim: a fim de que tudo quanto você pedires ao Pai, Ele vai conceder a você. Isso é promessa. Ou seja, pessoas, resumindo o texto, pessoas que se preocupam e se ocupam com os outros, têm compaixão e misericórdia dos outros, Deus as abençoa. Pronto. Isso tem toda a base no Salmo de número 41, que Davi diz assim: que Deus abençoa todo aquele que se compadece do necessitado. Você sabe que a Bíblia, ela sempre tem texto e contexto, ela é interligada. Aliás, tem que ser. Toda mensagem precisa ser interligada, senão vai ser texto sem contexto, é heresia. Ok? Então a gente tem que ter base naquilo que a gente está falando. Creia nesta palavra de João capítulo 15, versículo 16 para a tua vida. Se você der fruto,
o que acontecerá para a tua vida é o que Jesus prometeu. Tudo quanto você pedir ao Pai, Ele vai te conceder. Pronto. Diga, é simples. Como ter oração respondida? Tendo compaixão do próximo. Amando uns aos outros. Tendo misericórdia uns pelos outros. Cuidando. Consequentemente, também consolidando. Consolidar, eu escrevi aí, eu defini em poucas palavras, resumi também, não precisa, vamos lá, está na folha, consolidar, ok? Agora, só que isso aí, como eu tenho dito, isso aí não é gibi, nem jornal extra, isso aí é palavra de Deus, então você precisa ler com vigor, algo gostoso de se ler, tá bom? Vamos lá? Consolidar, eu te pergunto, o que é consolidar? Vamos! É firmar na fé o novo convertido, confirmá-lo como um verdadeiro crente em Jesus, vai, ensinar-lhe, além de ajudá-lo a compreender alguns assuntos bíblicos, ser também um amigo, se interessando por seus problemas, dúvidas e dificuldades, orando constantemente por ele. Eu resumi isso sendo consolidação. Posso trazer muito mais do que isso, mas para mim, isso aqui é a base da consolidação. Então você precisa guardar o que é consolidação. Isso é consolidação. É confirmar a fé de alguém em Cristo, caminhá-lo até que ele amadureça em Jesus. E como que isso acontece? Antes de nós continuarmos aqui na folha, só para você entender. O que o consolidador faz? Eu não coloquei ele porque eu gostaria de falar. O consolidador, na verdade, ele se reúne com o novo convertido uma vez por semana. Quantas vezes? Muito difícil, né? Uma vez por semana, por apenas 1 hora. Quantas horas? Ou seja, você vai disponibilizar 1 hora. Quantas horas por semana? Muito difícil. 1 hora por semana para alguém. Difícil demais isso, gente. Aliás, eu acho que isso é impossível, pastor Célio. 1 hora por semana para um novo convertido. E por que a gente não faz? Algo tão simples de se fazer, basta apenas compaixão e compromisso com Cristo. Quando eu tenho compromisso com Cristo, automaticamente eu tenho compromisso pelos seus, ou seja, por aqueles que são de Cristo. Quem são os novos convertidos? Novos são convertidos, foi como eu falei na quarta-feira, são como bebês espirituais. Diga, bebês espirituais. Bebês espirituais. Eu vou abrir um parênteses aqui. Só que os bebês espirituais precisam crescer. Ok? Pelo amor de Deus. Pelo amor do meu Pai. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, ele fez uma crítica lá, eu esqueci qual foi a igreja que ele fez crítica. Também não importa qual foi a igreja, foram para todas. De que haviam pessoas que poderiam já estar em alimento sólido, ainda estava lá mamando. No leitinho. Vocês são da época do leite C? Alguém aqui do leite C? Ah, só eu tenho, só eu? Está se escondendo a idade por quê? Leite C, do saquinho, lembra? CCPL, isso aí. Pastor, quantos anos você tem? Eu tenho um cara de 20, gente, mas não tenho 20, né? E por que eu estou falando sobre o seu CPL? Leite C. Porque na época o leite C era o leite mais barato, era o mais aguado. E tinha o leite longa-vida. Olha, minha mente está voltando lá atrás. Que era o mais caro. Mas qual o leite C era o aguado, aquele saquinho, sabe? O saquinho tal. Ou seja, era realmente, você tomava e
Parece que tinha mais água do que leite. E algumas pessoas hoje, da fé cristã, têm 5, 6, 10, 15 anos de igreja e continua no CCPL, no leite C. Não cresceu. Porque também a atitude de crescimento não depende de Deus, não depende do pastor, depende de mim. Eu querer crescer, eu querer desmamar, eu querer amadurecer, eu querer sair da dependência de terceiros e ir para a vida, e crescer, e deslanchar, e voar. Por que eu preciso crescer? Eu vou te responder por que você precisa crescer. Porque Deus sempre, até a volta de Jesus, Ele sempre enviará bebês espirituais. E esses bebês espirituais dependem de quem? Diga, de mim. Pronto. Por isso que você precisa crescer. Porque até Jesus voltar, milhares estarão se convertendo. Eu estou certo ou estou errado? Milhares estarão se convertendo. E esses milhares de pessoas dependerão dos amadurecidos, dos crentes maduros. Tem alguém aqui no CCPL ainda, gente? Ninguém vai se declarar ainda? É óbvio, né? Pô, óbvio que não. Mas eu sei que tem. Muito dependente ainda. E esses novos convertidos precisam de mim, sabe? Precisa da gente. Vamos lá, continua. A conversão e consolidação do apóstolo Paulo. Eu não vou ler o texto não porque é grande. Porque eu preciso rodinha nos pés aqui, tá? Só que os mais interessados, ou seja, olha para mim, os maduros, eles vão ler o texto em casa. Eles vão se interessar por esse texto. Aí eu coloquei Atos capítulo 9, Atos 22, vamos lá. Olha para mim um minutinho só. Paulo vai, em Atos capítulo 22, isso. Paulo relata toda a história da conversão dele. Ele não era flor que se cheirava, ele matava crente mesmo, e etc. E por aí. O cara era ruim mesmo, ódio. Ele tinha tanto ódio que ele era religioso. Ou seja, religiosidade mata. Ok? Religiosidade mata. Só evangelho constrói, só evangelho da vida. E ele relata em Atos capítulo 22 toda a sua trajetória de conversão. Você lembra que ele caiu da onde? Diga, do cavalo. Ele caiu da onde? Ah, tá, do cavalo. Amém. Deus muitas vezes faz a gente cair do cavalo para a gente acordar. É verdade. Deus muitas vezes faz você cair do cavalo para te acordar, não é para te machucar. Aí, incrível que após a conversão do apóstolo Paulo, Deus já havia falado para um cara chamado Ananias, diga Ananias. Deus já tinha falado para Ananias, olha, vá para tal lugar, a rua direita, esquerda, está lá no texto, e se encontra com um cara assim, assim, assim. Ou seja, Ananias foi o consolidador de Paulo. Foi ele que consolidou e ensinou as questões básicas do Evangelho para o apóstolo Paulo. E foi tão importante na vida do apóstolo Paulo que lá na frente, em um dos seus escritos, ele lembra de Ananias, que foi um homem super importante na vida dele. Ou seja, o apóstolo Paulo não seria o apóstolo Paulo se não fosse Ananias. Se Deus não tivesse levantado Ananias. Deus sempre vai levantar um Ananias na vida de alguém. Deus quer levantar Ananias nesse lugar. Aliás, tomara que Deus levante uma igreja chamada Ananias. Uma igreja cheia de Ananias, que se preocupa em consolidar, ajudar o próximo, afirmar a sua fé. Você pode dizer amém comigo? Amém. Quantos querem ser Ananias aqui? Amém. Imagina você gerando vários apóstolos Paulo, gente. Imagina por causa do teu uma hora semanal,
você começar a gerar pastores, evangelistas, missionários, cantores, professores, presidente da república que está precisando, e por aí vai, políticos brasileiros que estão precisando, evangélicos, crentes, convertidos. E o melhor, através da sua vida, você vai estar gerando bons cidadãos nesse lugar. Pode dizer amém comigo? Porque eu digo bom cidadão, porque Paulo, ele era um péssimo cidadão, romano. Ele odiava os crentes. De repente se converteu, o cara ficou repleto de amor. Começou a ministrar sobre a graça, meu pai. Um cara que era desgraçado, Jorge, era um cara que não tinha graça sobre ninguém. Que coisa incrível que Deus faz. Um cara que matava. De repente Deus transforma o cara, ele começa a falar sobre graça. Ou seja, aquilo que Deus faz por mim é o que eu preciso transmitir aos outros. Deu para entender? Por isso que não tem como você falar sobre graça. Por quê? Porque Deus foi e é gracioso sobre você. Já pensou se Paulo não fosse gracioso? Todas as pessoas que ele tinha matado estariam sob os ombros dele. Mas ele sabia que o sangue que ele derramou de muitos cristãos, matou muito, matou demais. Mesmo assim, ele teve certeza de que Deus o declarou inocente, justificado, comprado, remido, nova criatura. Só a graça de Deus. Aí o cara teve que começar a ministrar sobre graça. Sabe que são as pessoas que mais falam sobre graça? São as que mais pecaram. Ou as pessoas que mais falam sobre graça é as que mais sabem da sua indignidade. Incrível que os santarrões não falam sobre graça. Os santarrões do nosso tempo, estou falando de 2018 mesmo, odeiam essa palavra graça. Por quê? Porque eles se acham, eles não precisam de graça. Quantos aqui precisam de graça? Eu preciso. Por isso que eu preciso falar sobre graça, porque eu sou um dependente da graça. E você é dependente da graça de Deus. Talvez igual a mim, você nunca tenha matado alguém. Tudo bem. Mas você já matou com a língua. Quando a gente fala mal de alguém, a gente mata, ok? Isso é bíblico. Quantas pessoas você mata por dia? Quantas pessoas você mata por dia? Quantas vezes você já matou a sua sogra? Quantas pessoas a gente mata por dia? Porque a Bíblia diz que ele calunia, fala mal. Na verdade, você está matando alguém. E por aí vai. Lembra que a gente falou das raposinhas dos pequenos pecados? Precisamos da graça de Deus. Precisamos do poder gracioso de Deus. Por isso que a gente precisa ser gracioso para com o próximo. Aí, Ananias cuida do apóstolo Paulo. E gerou um homem como aquele. As funções do consolidador. Lá embaixo, vamos lá. Qual é a primeira função do consolidador? Comigo, vai. Aproximar-se, vai. Glória a Deus, vai. Aos nossos visitantes que estão aqui, olha, quero dizer para você o seguinte: qual é a nossa visão como igreja? Vamos lá. A nossa visão de igreja, aos nossos visitantes, não vou falar o nome de vocês novamente, não, senão você pode ficar acanhado, chega. Queremos cuidar e estar ao seu lado em todos os momentos. Essa é a nossa visão de igreja. A nossa visão de igreja é visão de amor e vida. Essa é a nossa visão de igreja. Ou seja, nós temos uma visão de igreja doadora. Quando eu falo ser doadora, talvez você só lembre de dinheiro, de mantimentos. Não. Não é só isso.
Isso é reduzir demais o evangelho. Quando eu falo de igreja doadora, eu estou falando de uma igreja que doa amor, bondade, misericórdia e doa, diga, tempo. 1 hora por semana. Eu não sei quantas horas eu dou para a igreja, mas eu dou todos os dias praticamente horas e horas e horas e horas a pessoas nesse lugar. Isso é abençoar. E você precisa doar o seu tempo para alguém. Quando você para conversar com alguém que está com problemas, etc., não estou falando apenas de novo convertido dessa vez, não. O teu irmão, etc., alguém, você está doando o seu tempo. Isso é ser um cristão doador. E é o que nós queremos ser, visitante, é o que nós queremos ser. Primeira Igreja Batista da Rocinha, nós queremos ser uma igreja doadora. Doar amor, doar graça, doar bondade e doar tempo. Tempo. Amém? Amém. 2, vamos. As funções do consolidador. 2, vai. Mais uma vez, ser o primeiro canal de amor da PIB Rocinha, ou seja, o consolidador, ele vai ser o primeiro a oferecer aquilo que a igreja oferece, amor e vida, porque vai ser o primeiro amigo desse novo convertido, vai ser a pessoa mais próxima desse novo convertido, desse novo crente dessa igreja, desse novo membro da igreja. Por isso que você precisa entender e absolver toda a visão da igreja, tudo que ministramos, para você ser um com todos. A mesma coisa, ou seja, o que o pastor ministra é aquilo que você é. O que o pastor é aquilo que você também é. Amém? Amém, estamos juntos? Filhão, se o pastor for antipático, a igreja vai ser antipática, filhão. Infelizmente, não dá para agradar a gregos e troianos. Eu sou flamenguista, mas infelizmente nem todo mundo é flamenguista. Vou fazer o quê? Nesse caso, eu não tenho poder. Ok? Nesse caso, cada um escolhe o seu. Ou seja, as pessoas têm mau gosto, mas eu vou fazer o quê? Agora, na maneira de ser, eu quero te chamar a atenção. Na maneira de ser, como eu estou no culto pela manhã, eu posso falar o que eu quiser. Eu já falei para você, culto da manhã eu falo o que eu quiser. Ok? Porque eu tenho mais membro da igreja. Então eu posso falar o que eu quiser rasgadamente. Eu estou certo? Amém. Mesmo que eu estivesse errado, eu falava. Gostaria muito que você tivesse o perfil dos pastores dessa igreja. Os pastores dessa igreja são simpáticos, são amigos, são gente boa, ok? São brincalhões, sorridentes. Os 3 são flamenguistas? Pelo menos é o que eu digo. Você concorda com o que eu falei? Amém, amém. Recebi muito amém não, mas eu vou chegar lá. Eu gostaria que você tivesse o mesmo perfil. Não aceito nenhum líder. Eu vou falar de líder. Pastor, não tem jeito, tá, pastor? A gente conversou na sexta-feira. Não aceito nenhum líder turrão. Não aceito nenhum líder manipulador. Não aceito nenhum líder que trate com lei. Eu odeio lei. Eu sou um cara que odeio lei. Tem que fazer. Não tem que fazer. Eu faço porque eu amo. Porque eu tenho prazer. Porque eu obedeço. Ok? Não tem que fazer. Eu faço porque eu amo. Eu amo. Então, não gosto de... Não aceito... Não aceito nenhum líder que fale mandando em alguém. Não aceito. Porque o evangelho não é isso. Jesus falou assim: aquele que quiser, ele disse o que quiser, siga-me. Siga-me. Deixa eu contar um negócio para você. Eu preciso contar isso. Teve um episódio lá em casa, só para você ver como que eu sou, porque eu já disse, o que eu sou aqui, eu sou em casa, eu sou na rua. A mesma coisa. Teve um episódio lá em casa de que a minha filha chegou numa sexta-feira reclamando com a mãe, e eu só ouvindo, né? Eu sou um cara que ouço muito. Mãe,
eu não queria ir na sexta-feira para aula não, porque a gente quase não faz nada, papapá. A mãe falou assim, estranhou, né? Sabe como que é a mulher? Ah! Assim, aí mandou, aí automaticamente começou a escrever um recado para a professora. E eu reprovando, e claro que eu lá dentro reprovando a atitude, obviamente. Porque eu sei que não é nada daquilo. Porque de segunda a quinta, as atividades são uma, e sexta as atividades são diferentes. É por aí. Aí a mãe começou a escrever um bilhete, tal. Aí eu senti que minha filha ficou calada. Como ela tivesse se arrependido de ter falado. Aí na semana seguinte, a minha esposa perguntou para a Isabelle, e aí, a tia respondeu o bilhete? Mãe, a tia, ela rasgou, ela tirou a folha. Ela rasgou. Eu veio aqui no meu pensamento, isso não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. E eu calado. Em momento nenhum eu falei sobre o assunto. Não foi isso que aconteceu. Calado estava, calado eu fiquei. Homens, aprenda. Mulheres, aprendam com a gente. Calado eu estava, calado eu fiquei. Até que um dia, foi sério, minha filha entrou em uma fase de provas e eu estava de folga, eu estava em casa, e aquele dia eu iria estudar com ela o dia todo. A gente sempre estuda no quarto, sozinho, eu tranco a porta, vamos estudar. Pai, eu tenho um negócio para falar com você. Olha só. Eu pisei na bola. Eu errei. Aí eu vi que ela estava meio sem coragem. Eu falei, eu sei o que você fez. Sabe? Sei. Você rasgou, foi você que rasgou a folha da agenda e jogou fora. Pai, fui eu mesmo. Pai, mas eu fiz pior. O quê? A tia perguntou onde estava o bilhete que a mamãe tinha mandado. Porque a mãe entrou em contato com a tia depois do telefone. Aí eu falei que a mamãe tinha esquecido de escrever. Ou seja, olha a palavra dela. Pai, eu cavei 2 buracos, pai. Eu falei assim, você vai fazer de novo? Não. Eu disse, eu te perdoo, dá um beijo, um abraço aqui. Eu falei assim, mas não precisa falar com a tua mãe não. Não fala nada. Tá bom? Tá. Aí eu vou dizer para você assim, qual a moral disso tudo? Por que ela veio falar comigo e não falou com a mãe? Me perdoa aí, mães ou pai, como que você seja. Porque ela conhece a minha postura. Eu não estou dizendo que eu sou permissivo, não. Não. A minha filha sabe que ela errou. E ela procurou a mim e sabe que ela errou. Mas se você for pai ou mãe, se você for turrão, em tudo você brigar, em tudo você gritar, em tudo você querer dar tapa, você vai gerar um filho ou uma filha mentirosa dentro de casa. Não vão falar a verdade para você. E aquele dia eu ganhei o meu dia. Porque minha filha veio até mim e me contou a verdade. Claro que uma verdade que eu já sabia. Porque ela conhece a minha postura de graça. E graça não é permissividade. Porque se ela fizer de novo, ela sabe quantas coisas ela perderá e vai ficar de castigo. Como que como você é, ou você afasta ou atrai as pessoas até você. Pastores e líderes é da mesma forma. Eu não quero que meus filhos me respeitem por medo. Eu quero que eles me respeitem porque eles me amam. E eu não tenho que respeitar a Deus porque eu tenho medo de Deus, não. Eu respeito a Deus porque eu amo a Deus. Porque eu obedeço a Deus. E eu nunca, na minha vida, eu gostaria de saber que meus filhos esconderam alguma coisa de mim. Eu quero tratá-los, que a gente trate verdade um com o outro. Só que se você for daquele que seu filho te falar a verdade, você for na pancada, no grito,
Você vai ver o que vai acontecer. Vão começar a esconder coisas de você. Por que eu estou dizendo isso? Porque com líderes é a mesma coisa. Aí os filhos começam a mentir. Não é assim? Começa a mentir. Porque sabe se falar a verdade. Os pais não sabem tratar com a verdade. E com líderes e pastores é a mesma coisa. Tem gente aqui que sabe. Quantas pessoas já foram ao gabinete me confidenciar pecados? Porque me conhecem. Eu não sou permissivo. Eu peço que se arrependem e mudem. Quantas pessoas aqui, até pessoas que estão me ouvindo agora, pela internet ou ao vivo, sabem quantas vezes, em particular, eu lhe chamei pessoalmente e chamei atenção. E aconselhei firme. Mas vocês não sabem. E nem precisa saber. Sabe uma coisa que eu aprendi como líder? Se eu chamei a atenção de alguém e ninguém soube, eu estou bem. Eu estou indo muito bem na minha liderança. Porque as pessoas não precisam saber que eu puxei a orelha do Lucas. Precisa saber? Não. Agora, se todo mundo souber que eu puxei a orelha dele como líder, eu estou mal. Eu estou mal. Tem que ser no particular. Esse é um bom líder. É assim que a gente precisa agir. Eu aprendi o seguinte: elogie em público, chame atenção em particular. Estamos juntos? Elogie em público, chame atenção em particular. E eu tenho aprendido assim. Por isso que algumas pessoas acham, têm a utopia em achar que eu não chamo a atenção de ninguém. Engano seu, filho. Engano. É porque eu não sou mal educado. Eu sei de tanta coisa e eu chamo no privado, quero conversar. Pronto. E tanta gente aqui já sabe disso. Que eu já chamei no privado, no gabinete, fui orientar. Olha, eu soube disso. Isso precisa ser mudado, mudar aqui. Mas ninguém soube. E para que saber? Não é destratar, é tratar. Por que eu estou dizendo tudo isso nessa manhã de consolidação? Porque consolidador é conselheiro. Porque consolidador também, ele é um conselheiro de novo convertido. O novo convertido vai depender de você em muita coisa. Vai querer tirar dúvidas com você. Vai ver em você, olha só coisa importante, um pastor ou uma pastora. Vai ver em você um pai ou uma mãe espiritual. Em todas as dúvidas, angústias, problemas, o novo convertido vai procurar o consolidador, porque essa é a regra. E por isso que a gente precisa muitas vezes aprender a ser gente, aprender a se relacionar. Por exemplo, você está consolidando um novo crente. Ele era um drogado, ok? Um drogado. E ele se converteu, e depois de um mês ele voltou às drogas. E confidenciou isso a você. O que você vai fazer? Vai pegar um pedaço de pau e vai dar-lhe nas costas dele? Não, de jeito nenhum. Você vai encorajá-lo, você vai dizer: olha, você pode vencer isso. Você é mais forte do que isso. E eu estou do teu lado para isso. Porque a Bíblia diz que Deus não esmaga a cana quebrada. Deus levanta. Igreja é para levantar o caído. Sempre, sempre, sempre. Estamos juntos? Amém. Terceiro, ser o maior intercedor deste novo convertido. Orar também sobre as necessidades imediatas dele. Leia comigo o terceiro de novo, vamos. Ok. Quando Ananias se encontrou com Paulo, quando você lê o texto, você vai ver que Ananias impôs a mão sobre a cabeça de Paulo e orou sobre a enfermidade dele. Pronto. 4, vamos. Conduzir o novo crente à comunhão com a igreja. Todos novamente?
5. Você viu que eu coloquei amadurecimento entre aspas, ok? Porque amadurecimento é com tempo. Ou seja, você vai acompanhá-lo até o seu batismo, até ele ser batizado. Ou até seu amadurecimento, ou seja, ele poder andar sozinho. Foi por isso que eu coloquei entre aspas essa palavra amadurecimento. Tá? Até ele poder andar sozinho e não depender mais tanto de você. É isso. Ok? Vamos lá. 6. Conscientizá-lo de que Cristo também o chamou a fazer discípulos e precisa aceitar o ID para que ele cresça e desenvolva seu ministério pessoal. O consolidador, ele sempre precisa conscientizar o novo convertido de que depois disso ele precisa gerar discípulos. Por quê? A gente só cresce trabalhando. A gente só cresce servindo ao próximo. Se você quer crescer espiritualmente, filhão, não adianta que você não vai crescer apenas na arquibancada. Ninguém cresce apenas ouvindo e comendo. Você cresce trabalhando. Estamos juntos? Você desenvolve se você exercer o seu ministério pessoal. E o ministério do pessoal de todo crente é ID. Estamos juntos? Vamos lá. Ferramentas do consolidador. Primeiro. Mais uma vez. Quantos, agora olha para mim, você foi tudo no meu coração, tá? Não minta para mim, não minta, por favor. Quantos aqui amam os perdidos? Falando sério, amam os perdidos, ama, amém, amém. Então, exatamente, tu era um perdido, valia nada, vagabundo, mulherengo, safado, ordinário, sambista, não era vascaíno não, né? Ixi, poxa, se eu for falar isso aqui, aconteceu com o Claudinho, deixa eu contar, porque é para eu poder ganhar tempo, tá bom? Se você vier aqui, você vai tomar 5 minutos e não vai dar. Aconteceu, o Claudinho estava descendo, foi quantos anos atrás isso? 8 anos atrás. Eu estava ali na frente, o Claudinho estava do outro lado. Você estava indo para onde? Para o samba. Ok, estava indo para o samba. Aí a gente já se conhecia, eu chamei ele e falei, pô, posso dar um abraço? Aquele abraço converteu o Claudinho. Não foi isso? Por causa de um abraço. Aí o que aconteceu? Você conseguiu ir para o samba? Não dava mais. Por causa de um abraço, apenas. Por causa que eu me compadeci, porque eu já amava o cara. Ele era perdidão, e eu já amava. Para a gente se compadecer, tem que amar. A importância do abraço, a Elaine falou sobre isso hoje, a importância do abraço. Tem gente que não precisa de palavra nenhuma, mas de um abraço ela precisa. Abraço cura, um abraço restaura. Estamos juntos? Amém, amém, amém. Vamos lá. 2. Submissão aos pastores e líderes de consolidação. 2 é o quê? Amém. Os pastores sabem quem é. Você sabe quem é líder de consolidação da nossa igreja? Quem é o líder de consolidação da nossa igreja? Abaixa a mão, Roberto, não estou te perguntando nada. Quem é líder de consolidação da nossa igreja? Roberto, fica de pé. A Roberta é líder de consolidação da nossa igreja. Ok? Os consolidadores têm que... o ideal é sempre se reportar a Roberta. Vamos lá. Ferramentas do consolidador, TSD, tempo a sós com Deus. Ok? Que você faz isso todos os dias. 4. É o quê? Engajados na visão e projetos da PIB Rocinha. Ou seja, se você é consolidador, tem que estar dentro de tudo. 5. Está sempre sendo treinado para um bom desenvolvimento, tirar dúvidas e crescer como um grande discipulador. Sempre nós vamos, principalmente a Roberta, ela vai estar marcando alguns treinamentos com os consolidadores, aqueles que precisarem tirar dúvidas, ok? Perguntarem muita coisa para ela vai estar direcionando a todos nós, a todos vocês. Estamos juntos? Vamos. 6.
ter em mãos, na mente e no coração, os assuntos abordados na consolidação. Alguém está com a apostila aí? Lucas, em cima da minha mesa ali, pega uma apostila de consolidação. Ah, obrigado, valeu, obrigado. Mica, Rafa, obrigado. Show. Todo consolidador, obrigado, Rafa. Todo consolidador, ele recebe essa apostila. Ou seja, essa apostila, ela aborda todos os assuntos que será ministrado ao novo convertido. Os assuntos eu coloquei aí. Essa apostila foi escrita por mim, pela graça de Deus. A gente, enxugou o máximo, colocamos algo mais simples possível para que o novo convertido, ele entendesse as questões básicas da fé cristã. Ou seja, todo consolidador, ele tem que ter a apostila para ministrar ao novo convertido. Esse assunto da apostila, você tem que tratar diretamente com a Roberta somente. Amém? Obrigado, Rafa. Depois eu te entrego. Obrigado mesmo. Amém. Vamos lá. Assuntos abordados estão aí. Vamos lá. Você pode ler comigo? Assim, assuntos abordados na consolidação. Aí eu coloquei entre parênteses, haverá um treinamento para falar sobre cada tema. Nós vamos marcar para ministrar rapidamente sobre cada tema que está composto ali nos assuntos da consolidação, tá? Porque alguns podem se perder, etc., se achar assim muito fraco para ministrar, mas a gente pode estar ajudando nesse sentido. Vamos lá. Quais são os assuntos? Vamos. Por que precisamos de Jesus? O que acontece quando recebemos o Senhor Jesus Cristo? Certeza da sua salvação, a necessidade de um arrependimento verdadeiro, o batismo nas águas, a Bíblia, como ler a Bíblia, você precisa orar, tentação, conhecendo a Deus, Espírito Santo, dízimos e ofertas, o melhor investimento, a Santa Ceia, conhecendo a visão da nossa igreja. São 14 assuntos, ok? Ministrado um por semana. Quando der para ministrar um por semana. Muitas vezes não dá para ministrar um por semana. Muitas vezes um assunto dura 2 ou 3 semanas. Ok? Isso depende muito do novo convertido e também do consolidador. Como que isso acontece? Por exemplo, a gente faz o apelo e a irmã Maria, ela levanta a mão e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Automaticamente, uma consolidadora, porque mulher consolida mulher, homem consolida homem. A regra é essa, ok? Nunca fugimos dessa regra, nunca, ok? Nunca fugimos dessa regra. A regra é essa e pronto. Homem consolida homem, mulher consolida mulher. E quando a dona Maria ela levanta a mão, automaticamente uma consolidadora, que ela é apaixonada por vidas, ela já fica sedenta. Ela quer consolidar. Então a irmã Maria levantou a mão, ela já vai lá, ora com essa irmã, pega todos os dados dela, a ficha você você pega essa ficha com a Roberta também, e você vai escrever todos os dados dela, todos os dados. Algo importante, você ora com ela, já marca com ela o dia e horário melhor para ambos se encontrarem uma vez por semana. Quantas vezes? E quantas horas por semana? É difícil isso, é difícil. Tem que fazer uma faculdade para fazer isso, na verdade. Tem que fazer teologia para fazer isso. 4 anos de teologia para ser consolidador. Só que algo tão importante e fundamental, é importantíssimo que no dia seguinte, por exemplo, ela se converteu no domingo, na segunda-feira pela manhã, você precisa mandar uma mensagem para ela. Uma mensagem dando parabéns a ela novamente, dizendo que está feliz com ela, abençoando a semana dela, ou seja, você precisa entrar em contato imediatamente. Pastor Ed, pastor Célio já estão com um projeto desse em relação à igreja, depois é o pastor Célio que vai explicar, ok? Pastor Célio que inventou, então o pastor Célio que explica. Tá bom? Amém. Não, é assim. Se a liderança está dele, então a liderança é dele. Ok? Vamos lá.
Até porque isso a gente precisa respeitar isso. É uma das coisas, por exemplo, se o pastor Célio, ele ministra, ele é líder do grupo A, deixa ele liderar o grupo A. Eu não tenho que me meter naquilo. Eu não tenho que me meter naquilo. Eu tenho que me submeter à liderança dele. Estamos juntos, gente? Ok? Eu já dei o recado, né? Eu tenho que me submeter à liderança dele. Se ele foi posto ali, nesse lugar, se eu chegar nesse lugar aqui, quem é o líder? É ele, pô. Vou te dar um exemplo. O Lucas, ele é líder da célula de jovens, não é isso? É você? Ok. Aí eu vou lá visitar, mas que eu vou de surpresa, eu vou de surpresa lá visitar os jovens, a célula de jovens. Eu cheguei lá, sentei no banquinho. Quem é o líder da célula? Ah, tá. Então tá. O líder da célula é o Lucas, não é o pastor. Eu me submeto à liderança do Lucas. É ele que está liderando, ele que está ministrando. Independente de eu ser o pastor da igreja ou não. Eu preciso respeitar a liderança do Lucas. É ele que está liderando ali. Amém? Amém. Se eu quero submissão, eu preciso me submeter. Amém. Está dado o recado, gente. Júnior, vem cá. O Júnior tem um testemunho assim sobre... Eu estou terminando. Eu sou inglês de horário, gente. Para não dizer chato. O Júnior tem um testemunho para dar. Eu sei que vários aqui pode dar alguns testemunhos sobre a consolidação. O consolidador, o novo convertido, ele tem testemunhos para dar. Mas eu sei que o Júnior também tem. E ele vai vai compartilhar isso com vocês. Amém. Amém. Paz do Senhor para a igreja. Eu costumo dizer que a consolidação ele é o momento mais importante na vida do novo convertido, né? Por quê? Porque quando a gente vem do mundo, né, e se converte naquele dia, a gente levanta a mão, a gente quer Jesus, a gente quer seguir a fé, porém tem muita coisa do mundo dentro de nós que ainda está impregnado, que precisa sair. E aí, o papel do consolidador realmente é muito importante para que a gente possa ser tratado nisso, né? Muitos de nós, né, veio do mundo, mas ainda continuou com problema com vícios, né? Eu mesmo tinha muito vícios, né, na questão sexual. E meu consolidador foi fundamental nisso também. Uma das coisas que também eu tinha muito problema, que quando eu vim para Cristo, eu tinha um problema de desilusão amorosa. Então, assim, a minha consolidação com o meu consolidador, né, durou quase um ano, porque eu desabafava meus problemas mais do que a gente estudava. Então isso foi fundamental na minha vida, porque eu costumo até falar para o meu consolidador que se não fosse aquele momento que ele estivesse me abraçando, que ele estivesse compreendendo... Hoje eu percebo que aquelas atitudes que eu tinha eram infantis demais, mas para mim era importante. E uma coisa muito fundamental do meu consolidador na época é que ele nunca me julgava por eu ter aqueles problemas que aparentemente eram infantis. Porque eu me converti com 18 anos, há 14 anos atrás, então ainda tinha muito de mundo dentro de mim, muita emoção dentro de mim. Então vinha no gabinete praticamente para chorar do que para estudar. E o meu consolidador, né, tive o privilégio de ser esse cara aqui, né? Pastor Eberson foi meu pai na fé. E eu costumo dizer que a importância dele na minha vida, né, foi tão grande. E hoje, né, eu não falei isso para ele hoje, mas é interessante que às vezes que a gente se reúne no gabinete, e a consolidação, né, também ressaltando aqui, ela vai muito além também daquele estudo, né? É uma vida. O consolidador ele é mais que um professor de Bíblia. Ele é um amigo, ele é um pai para você. Até hoje, quando eu preciso conversar, preciso desabafar, é com o meu consolidador, né, que coincidentemente é meu pastor, que se não fosse, também seria com ele que eu procuraria sempre que eu precisasse desabafar. A gente conversa. Mas o interessante é como ele também pregou aqui, né, a questão da evolução, né? Outra hora eu vim aqui, eu lembro que eu vivia perguntando, pastor, o que é escriba? O que é fariseu? Eu enchia ele de perguntas, toda hora que eu lia a Bíblia, eu vinha aqui perguntar, que eu não entendia nada, e ele foi um dos grandes responsáveis por me incentivar a ter esse amor pela palavra de Deus. Hoje pessoas me ligam me perguntando versículos bíblicos, me perguntando sobre como tratar alguém que tem uma religião tal, porque eu aprendi com o meu consolidador tudo isso também.
Então a importância do consolidador também estar firme na palavra, ter conhecimento da palavra, ter conhecimento do evangelho, para que amanhã o teu consolidado ele possa ter ferramentas para também poder não só desenvolver a própria fé dele, como ajudar outras pessoas. Então outrora eu vinha procurar ele perguntando sobre Bíblia, e hoje, pela misericórdia do Senhor, eu ensino sobre a Bíblia para outras pessoas. Se outrora ele me ajudava com meus problemas emocionais, hoje, através da minha célula, eu ajudo pessoas, liderando lá pessoas com problemas emocionais. Então, assim, eu sou um exemplo da evolução de um bebê na fé, que entrou aqui cheio de vícios, cheio de carne, sabe? Quando eu entrei aqui, eu ainda demorei 4 meses para parar de beber, né? Mas nunca esse abençoado aqui me julgou ou deu uma madeirada nas minhas costas por causa das coisas que eu ainda praticava. Quando eu chegava, eu falava com ele: pastor, errei de novo. Amém, vem cá, vamos orar, sabe? Você vai conseguir, você vai conseguir. E graças a Deus, eu me libertei de muitas coisas que eu era viciado, que estava dentro da igreja praticando, porque teve alguém que me incentivou, que me ajudou e disse que eu iria conseguir. Hoje eu consegui, hoje eu não sou mais sugador, né, de perguntas para ele em relação à palavra, mas hoje eu dou, né? E hoje a gente vem no gabinete muito mais para compartilhar experiências do que... eu aprendo muito com ele, mas eu acho interessante que hoje a gente também, um compartilha a palavra com o outro, um edifica o outro também de alguma forma. Por quê? Porque um dia Deus usou um consolidador para gerar fé em mim, para gerar vida em mim, para me fazer ter o conhecimento da palavra, que é pouco que eu tenho hoje, mas comparado ao que eu era, né, bebezinho, é muito. E eu louvo ao Senhor porque hoje eu posso liderar e cuidar de pessoas, porque um dia alguém cuidou de mim. Se ele não tivesse me consolidado naquele momento, não tivesse me abraçado, me compreendido quando eu estava com aqueles problemas emocionais, cheio de vícios, cheio de coisas dentro de mim, com certeza eu não estaria aqui hoje dando testemunho. Mas porque alguém teve paciência comigo, alguém respondia 10 vezes as mesmas perguntas sobre Bíblia, quando eu não sabia claramente a resposta. E hoje eu posso dizer que eu estou aqui dando testemunho, sou um líder de célula, porque eu tive um consolidador que me amou, que cuidou de mim, que não me julgava. Então, que o Senhor possa também fazer de cada um aqui um desse consolidador, sabe? Porque o mundo lá fora está precisando de amor, não está precisando de paulada, sabe? As pessoas estão precisando de abraço, de carinho, né? Como o exemplo do nosso irmão ali, que através de um abraço veio aqui. Então, que o Senhor Jesus possa encorajar cada um aqui também a cuidar de vidas, né? Porque também é o que eu costumo dizer, que quando a gente também se disponibiliza a ajudar pessoas a cuidar de vidas, a gente também diminui as filas no gabinete, né? O pastor também pode, os pastores também podem estar mais livres para cuidar de outras coisas relacionadas à igreja também. Então que a gente possa ser aqueles que tenham conhecimento da palavra, amem a palavra, amem vidas, tenham paciência com pessoas, porque a gente vai ver, né? Como ele falou, através de nós, grandes pessoas sendo desenvolvidas aí nessa comunidade, né? Talvez você se consolide uma pessoa na sua vida inteira. Eu não sei qual o propósito deles para a sua vida, mas se aquela pessoa que você consolidou ganhar milhões para Jesus, você vai ser o pai espiritual dela. Então, valoriza isso, sabe? Valoriza uma alma, valoriza uma vida, porque amanhã aquela vida pode ser aquele avivalista que vai causar um impacto na nação, e você foi o responsável por dar o leitinho para ela até que ela crescesse e pudesse ser bênção na vida de outras pessoas. Obrigado pela oportunidade. Amém. É apaixonante essa questão da consolidação. É algo assim que apaixona, sabe? E Jorge está aí? Tá. E diante disso, quero comunicar à igreja, nós também oramos. Nós estaremos consagrando o Jorge Luiz e o Júnior a evangelistas da igreja, né? Como evangelistas. Porque o que é consagrar? Consagrar já é, na verdade, reconhecer aquilo que eles já receberam de Cristo, aquilo que eles já exercem. E eles são evangelistas natos. Eles evangelizam como ninguém, amam vidas, amam evangelizar. Isso já há muitos anos. Isso não é de meses para cá, isso não é de um ano para cá. Então, estive orando, conversei com eles pessoalmente, conversei com o pastor Célio e outros, e assim Deus colocou no meu coração fortemente a nós consagrarmos o Jorge Luiz e o Júnior como mais 2 evangelistas da igreja, e que Deus levante mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50, mais 100 evangelistas nesse lugar. Estamos juntos? Amém, amém. Alguma pergunta antes de nós irmos para casa?
gostaria que você me perguntasse, porque eu aprendi no seminário o seguinte: só aprende quem tem dúvida. Amém? Amém. O Roberto está perguntando se já tem data sobre o treinamento dos assuntos. Não, ainda não marcamos. Eu vou conversar com a Roberta, certo? E a gente vai estar marcando extra culto. Aí já não vai ser no culto, ok? Então, aqueles que foram impactados nessa manhã, que possam impactar outros, nós estaremos marcando um dia específico para falarmos e treinarmos sobre os assuntos da apostila, ok? Nós vamos marcar dia e horário específico, estaremos aqui. E você que foi tocado por essa questão da consolidação, você que entendeu a importância de que a Rocinha precisa de você, de que muitos novos convertidos precisam de você, porque o que sempre aconteceu na nossa igreja, eu vou abrir para você, o que sempre aconteceu, como nós estamos assim, sempre com os nossos consolidadores defasados, ou seja, todos eles praticamente ocupados com vidas, e como o Espírito Santo não para, ele continua convencendo o homem do seu pecado, e as pessoas sendo convertidas ainda, as pessoas têm entrado nesse lugar, sido convertidas, entregado o seu coração, mas muitas vezes não têm sido acompanhadas. E por elas não ter sido acompanhadas, o que acontece? Se perde. O fruto se perde. O fruto se perde por quê? Porque a partir do momento em que ela se encontra com Jesus, a batalha espiritual inicia. Batalhas espirituais que ela não tinha, ela passa a ter. Porque antes ela era de um lado, hoje ela passa a ser o lado de Cristo. Aí o diabo começa a combater. Por isso que esse novo convertido precisa de um acompanhamento, de uma ajuda. Se ele não tiver uma ajuda, ele não consegue andar sozinho. E o fruto se perde. E ele vai embora. Por isso que nós precisamos de uma igreja que se levante como uma igreja de Ananias, de consolidadores, para que o fruto permaneça, como Jesus falou. Dê o fruto não morra, mas ele cresça e desenvolva, e gere outros frutos. Isso é a vida de consolidador. Estamos juntos? Você pode dizer um amém gostoso comigo? Amém e amém. Mais alguma pergunta? Não? Não? Todo mundo aqui é inteligente, entendeu tudo. Oi, pastor. Assim, nós temos um projeto chamado Projeto Mais Um, que eu ainda vou falar sobre ele, não posso falar hoje, por causa justamente do horário, ok? Nós estamos criando um projeto chamado Projeto Eu Mais Um, e vocês vão entender do que se trata. Amém. Deus abençoe. Você pode colocar de pé? Amém.